Vou me esforçar. Então, nossa aula é a 13ª do nosso módulo e a gente vai continuar falando de interpretação teológica. A bibliografia que eu usei essa semana foi os princípios de interpretação bíblica, né, do Berkhof, que é o nosso livro básico, e ele tem muita informação. Quem quiser depois dá uma olhada lá com paciência, um chazinho gelado, uns biscoitinhos, tá? Você vai gostar, que é bacana. Mas usei bastante também o livro Entendes o que Lês, que é outro livro indicado na bibliografia, que é do Dr. Gordon Fee. Ele também tem bastante informação interessante. E ainda usei esse Hermenêutica, que é um e-book, é desse Anísio Renato de Andrade, que não é um pastor presbiteriano, então, assim, mas o livro dele é muito conciso, então, algumas coisas ele ajuda bastante a gente a entender, dar exemplos, e aí isso ajuda, tá? Esse só tem e-book. Procurei físico, mas não tem, tá bom? Na semana passada, a gente falou da tríade hermenêutica, né? Que é composta pela interpretação histórica, a interpretação gramatical, ou alguns chamam de linguística, e a interpretação teológica. Quando a gente fala de hermenêutica bíblica, a gente tem que estar dentro desse espaço, tá? Desse espaço delimitado por esses 3 vértices. Não tem um ponto que seja mais importante que o outro. Os 3 juntos vão dar condições da gente fazer uma boa hermenêutica. Então, sempre leve em consideração as questões históricas, né? Como eu estava falando, quem escreveu, para onde, quando, qual era a situação, quem era o autor, a civilização ao redor, a civilização no mundo, quem era a nação mais importante, informações históricas, tá? As informações gramaticais também são importantíssimas, porque Deus usou palavras para transmitir sua palavra para nós, né? Ele usou palavras escritas. E ainda que a gente tenha traduções, os tradutores são pessoas muito sérias e tudo ali tem uma função. Então, tem que interpretar o texto, tem que entender o texto como texto mesmo, para depois você se aventurar no que eles falam de interpretação teológica, tá? Quando a gente examina as lições e os princípios que existem naquele trecho da Bíblia, a gente está fazendo uma interpretação teológica. Mas só dá para fazer isso depois que você interpretou historicamente, né? Você entendeu historicamente e você entendeu as questões do texto também, né? Aí a gente viu algumas coisas também, que a Bíblia é uma unidade só, Antigo e Novo Testamento se completam, é a mesma mensagem, é o mesmo autor, é a mesma doutrina, né? E vimos também que a Bíblia tem um sentido literal, quando ela conta as coisas literais, mas também tem um sentido que o Berkhof chama de místico, é um sentido mais simbólico. E aí a gente falou de tipos e símbolos, né? Esse é o resumo da aula passada. Hoje, a gente vai falar de um outro recurso que existe na Bíblia, que Deus usa bastante, que são as profecias. Eu não vou entrar em super detalhes, o Berkhof tem mais detalhes, mas eu não vou entrar neles. Por quê? Porque no ano que vem, no módulo 2, a gente vai estudar os gêneros literários na Bíblia, e um deles são as profecias. E aí, nós vamos montar a aula junto com vocês, então aí vai ser bem legal, porque vocês também vão participar desse processo de dar aula, né? Quem quiser. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes. Uma que a gente já falou um pouquinho disso nas primeiras aulas, e outra que a gente vai estudar melhor isso no próximo semestre, tá? Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que as profecias eram mensagens que Deus mandava exclusivamente através de uma pessoa, né?
eram mensagens para o povo que Deus revelava através de uma pessoa, tá? Então, a profecia em si nada mais era do que o profeta falando o que Deus disse, tanto que ele sempre começava com assim diz o Senhor, né? Às vezes eram palavras mesmo, às vezes eram visões, às vezes eram sonhos, às vezes Deus mandava que o profeta tivesse algumas atitudes que chamasse a atenção do povo, mas num resumo bem resumido, era a palavra de Deus, né? Era aquilo que Deus tinha separado para falar para o povo, tá? Então, um fator que a gente deve levar em consideração quando a gente fala de profecias é que profecia não é previsão de futuro. Ainda que na época que os profetas fizeram muitas das profecias, aquelas coisas não tinham acontecido ainda. Então, era futuro para eles, os contemporâneos dos profetas, mas não é previsão de futuro para nós. Por isso, quando a gente fala de profeta hoje, não é alguém que vai dizer o que vai acontecer com a gente amanhã, tá? Profeta é o portador da mensagem de Deus. O doutor Gordon Fee, ele fala que 2% da profecia só, mais ou menos, né? Não são números exatos, é messiânica, ou seja, fala a respeito de Jesus. Só 2%. 5% falam sobre nova aliança, a redenção, como nós vivenciamos hoje, e 92% foram profecias, são profecias que já foram cumpridas naquela época, ou um pouquinho depois que foram enunciadas, ou concomitantemente com o anúncio, tá? Então, sobra muito pouco, 1% só, de profecias que ainda não foram cumpridas, né? Então, essa ideia de profeta e previsão de futuro não dá para a gente defender, tá? Porque não é assim que acontece. Outra coisa, a gente tem 16 profetas cujas palavras foram registradas, os oráculos, né? As profecias foram registradas. Mas houve centenas de outros profetas, muitos que a gente nem sabe o nome. De muitos, a gente não tem nenhuma palavra registrada, a gente tem a biografia, por exemplo, Elias. A gente não tem as palavras de Elias, as profecias de Elias, assim, registradas como a gente tem as de Isaías. A gente conhece a vida de Elias, o que ele fez como profeta, as coisas que ele realizou, como ele conclamou o povo a deixar a idolatria, a se voltar para o Deus verdadeiro. A gente tem a biografia de Eliseu também, mas a gente não tem assim os oráculos do Elias, tá? Eliseu a mesma coisa. Então, a gente só tem 16 profetas cujas palavras foram registradas, escritas, tá bom? Por isso a profecia é importante, mas ela está espalhada ali pelo Antigo Testamento. Aliás, na Bíblia hebraica, os livros dos profetas, eles estão inseridos nos livros históricos, né? E entende-se que os livros dos profetas não eram para ser lidos assim, Isaías 1 a Isaías 66, de cabo a rabo. Era para serem lidos aos pedaços, conforme as pessoas precisavam das orientações, tá? Isso é o que alguns estudiosos defendem, tá bom? Temos que entender também que, muitas vezes, as profecias não eram novidade. Quando a gente lê os Ais, quando vê a visão de Daniel, realmente eram coisas diferentes. Mas, por exemplo, se a gente pega Oséias 4:2 fala assim: o que só prevalece é o Oséias falando para o povo, né? Então está dando uma bronca lá no povo, e ele fala assim: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Se a gente prestar bem atenção, Oséias não falou nada que o povo não soubesse. Ele está repetindo aqui, resumindo em uma palavra cada um, 5 dos 10 mandamentos, né? Quando ele fala em perjurar, ele está falando, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quando ele fala mentir, que ele fala só isso que vocês estão fazendo, não dirás falso testemunho. Quando ele fala que matar, que ele fala direto, não matarás.
Furtar, não furtarás. Adulterar, não adulterarás. Então, na verdade, a mensagem dos profetas, muitas vezes, era a repetição de coisas que já haviam sido ditas, que o povo já sabia. O profeta estava lá para lembrá-los dessas coisas, né? De como eles estavam agindo errado, né? Outra literatura, outro gênero de literatura que é bem peculiar também, são os salmos, tá? Que são formados por poesias e canções. E o Berkoff também chama a nossa atenção para como que a gente vai cuidar de interpretar os salmos quando a gente estiver se ocupando disso, tá? Eles, apesar de parecer, porque a gente fala poesia, parece que é uma literatura mais leve, né? Eu não sou muito chegada em poesia, tá? Amo os salmos, mas poesia, como poesia, não é meu forte. Mas quando a gente pensa em poesia, a gente pensa num livro mais leve, né? Num texto mais tranquilo. Mas a gente tem que entender que os textos de Salmos e outros livros escritos em forma de poesia na Bíblia, eles são palavra de Deus, tanto quanto os profetas, tanto quanto os históricos, tanto quanto as epístolas, né? Então, para eles também, estudar a ocasião histórica na época da composição é importante, né? Por exemplo, quando você lê o Salmo 3, está lá escrito que é confiança em Deus na adversidade. Salmo de Davi, quando fugiu de Absalão. Gente, se a gente entender essa história, esse salmo inteiro vai ter muito mais coerência para nós, né? Do que simplesmente uma poesia onde Davi fala da confiança em Deus. Puxa, ele está vivendo na pele, uma perseguição pelo próprio filho. Então, é importante você estudar a ocasião em que o salmo foi escrito, tá? É importante você conhecer o poeta. Quanto mais a gente souber da vida de Davi, mais a gente vai entender os salmos dele, as canções que ele escreveu. Mais a gente vai ficar por dentro da mente do Davi e daquilo que ele queria transmitir com a sua poesia, né? E nós temos uma categoria especial, que são os salmos messiânicos, que nesses salmos o Senhor, né, através do Espírito Santo, inspirou os poetas a falarem sobre a obra de Cristo, tá? Salmo 2, Salmo 16, Salmo 22, tem uma série aí, não vou mencionar todos. Esses salmos merecem um cuidado especial na hora da gente interpretá-los também, porque eles têm um assunto específico, são quase proféticos, né? São proféticos, falando exatamente do Messias, da sua obra redentora, né, a gente tem palavras dos Salmos repetidas por Jesus lá na cruz, e então esses Salmos a gente tem que ter um cuidado especial com eles. Tudo bem, pessoal? Estou sendo mais rápida porque eu sei que eu estou bem atrasada, tá? Mas alguém tem alguma dúvida? Fala agora, tá? Ou cale-se para sempre. Eu vou falar, ô Débora. Pode falar, querida. Isaías tem bastante profecia, não? Tem bastante profecia. E você me fez uma pergunta semana passada, né? Se uma É, coisa era símbolo, era tipo ou era profecia. E é, era profecia mesmo, né? Eu ainda não é. tinha estudado todo o capítulo do Berkoff. Então, é profecia. A gente tem essas várias ferramentas usadas por Deus para nos transmitir sua palavra e fazer com que a gente entenda a mensagem que ele tem para nós, tá? Tudo bem? Isaías é muita profecia. Mas a gente tem, todos os profetas têm muita profecia, né? A gente tem os ais, a gente tem profecia contra nações, muita profecia sobre Israel e Judá, que já foram cumpridas, né? A gente tem que estar atento nessas coisas. Tudo bem? Tudo bem. A Bíblia, ela tem um sentido bem explícito. Por exemplo, quando eu leio Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, não tem outra discussão. No princípio criou Deus os céus e a terra, não tem outro sentido aí, tá?
Não tem anjos voando, não tem nuvens cor-de-rosa que a gente não entendeu, não tem nada. No princípio, criou Deus o céu e a terra. É direto e reto. Entenda e ponto final, né? Mas há outras partes, outros trechos, que a Bíblia não é tão explícita assim. Por exemplo, quando Jesus contava parábolas, muitas vezes as pessoas não entendiam, né? Nem os discípulos. Ele tinha que explicar depois para eles algumas coisas, né? Então, a Bíblia, ela tem entrelinhas. E essas entrelinhas são importantes da gente prestar atenção. A palavra de Deus é plena e completa, mas nós não somos plenos nem completos. Então, o nosso entendimento, ele não vai abranger tudo, né? E a gente precisa de alguns recursos, tá? E aí, os reformadores, eles já diziam, a Escritura interpreta a Escritura. E é isso mesmo, queridos. Se tem uma parte da Bíblia que a gente não entende bem, a gente deve procurar na própria Bíblia, primeiro recurso, procurar na própria Bíblia a explicação. A gente hoje tem a facilidade de ter Bíblias que vêm com indicações embaixo de outros versículos. Você está lendo o texto e aparece assim um azinho em itálico bem pequeno, aí você olha lá embaixo, aí tem umas outras referências, né? Então, são referências cruzadas, são referências que se referências que se referem é horrível, né? Mas são versículos que se referem àquilo que a gente acabou de ler. Então, esse é um recurso ótimo. As Bíblias de estudo são maravilhosas, pessoal, porque elas têm muitas explicações. É quase versículo a versículo, versículo a versículo. E é explicação com outros versículos. Então, a sua primeira fonte de interpretação é a própria Bíblia, tá? Antes de procurar internet, antes de procurar comentário, antes de procurar qualquer coisa, busque na própria Bíblia. Uma coisa que ajuda muito é ler a Bíblia, tá? Que a gente falou isso a semana passada também, né? Ler a Bíblia de capa a capa, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 20 vezes, quantas vezes você puder. Quanto mais você for lendo, mais você vai lembrar de coisa. Vai ter coisa que a gente não vai lembrar, que a gente vai ler e vai parecer que leu pela primeira vez, mas mais você vai lembrar, né? Ah, puxa, já li isso em algum lugar. Onde é que foi mesmo? Ah, não, acho que foi em tal livro. Aí você vai procurar. Às vezes não é, às vezes você vai ter que ter uma outra ajuda, de uma concordância. Mas leia a Bíblia. Não tem outra fonte de interpretação melhor sobre ela do que ela mesma, tá? Sempre, sempre, está em maiúsculo porque é sempre, não tem escapatória. Peça orientação ao Espírito Santo. Ele é o grande inspirador. Ele inspirou os homens que escreveram a palavra de Deus. Ele colocou na mente deles, no coração deles, tudo aquilo que eles deveriam registrar. Então, ele é quem mais pode explicar. Sempre que for ler a palavra de Deus, ore e peça auxílio e orientação do Espírito Santo, né? A gente tem que entender que tanto as declarações explícitas como as implícitas, elas são do conhecimento de Deus e são palavra de Deus. Por isso, a gente precisa interpretar direito. Não pode sair por aí dizendo, como eu falei a semana passada, que a capa colorida do José significava as nações do mundo que seriam alcançadas por Jesus. Isso não tem nada a ver, tá? Isso é viajar na maionese, sei lá, tá? Não tem nada a ver com nada, tá bom? Então, mas foi intenção de Deus deixar para nós, tanto que está extremamente claro, como aquilo que necessita que a gente busque um pouquinho mais. Tudo bem até aqui? Tá? Sem problema? Nenhum, perfeito. Então, tá bom. Aí, nós terminamos esse livro do Bekoff com duas ferramentas, dois elementos que ele nos apresenta para nos ajudar nessa interpretação teológica. Tá bom?
Um deles são paralelos, tá? E o outro são as analogias. O que são os paralelos? Paralelos são passagens que contêm semelhança, não somente em palavras, pode ser até nas palavras, mas semelhança nos fatos, nos assuntos, nos sentimentos, na doutrina que está explicado ali. São semelhantes, tá? Paralelos, eles vão caminhando juntos, eles não necessariamente se completam, eles reforçam a ideia um do outro, né? São paralelos, bom? E as analogias, aí são comparações mais gerais mesmo, comparações que a gente faz e que nos ajudam a entender certos significados que a Bíblia quer nos dizer, né? Então, com relação aos paralelos, tá? A gente tem os chamados paralelos históricos. O que seriam esses paralelos históricos? São a mesma história contada em livros diferentes. Por exemplo, a morte de Acabe. A morte de Acabe você vai encontrar em o primeiro livro de Reis 22, 29 a 35, e o segundo livro de Crônicas, 18, 28 a 34. É a mesma história. Não é escrito igual, mas é a mesma história. Às vezes, um relato dá um pouquinho mais de detalhes, outro dá menos. Às vezes, um fala uma coisa a mais, mas é a mesma história. Se você ler essas duas referências, primeiro Reis 22, 29 a 35, segundo Crônicas 18, 28 a 34, você vai ver que é a mesma história, tá? Mesma situação, ó, que Acabe quis enganar Josafá, né, para não morrer na batalha, e aí no final uma flecha perdida foi e pegou Acabe. É isso aí, tá? O resumo bem resumido é esse, tá? A ceia do Senhor. O próprio Senhor Jesus utilizou umas palavras durante a última ceia, né, que a gente encontra nos evangelhos, mas eu vou pegar só a referência de Lucas, Lucas 22, 19 e 20, tá? E são essas palavras que Paulo vai falar quando ele fala desse assunto aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 24 e 25. Então, são paralelos na palavra de Deus que reforçam a ideia, nos ajudam a entender de maneira mais fácil, de maneira mais explicitada alguma coisa, são paralelos históricos. A gente tem também os chamados paralelos didáticos, tá? Os didáticos... Ô, Débora, Oi, o nascimento de Jesus, que é contado nos evangelhos, ele é um paralelo histórico? São paralelos, são paralelos. Você pode ver que o de Lucas tem mais detalhes que o de Mateus fala de coisas que o Lucas não fala, mas são paralelos. Os evangelhos sinóticos são paralelos, né? João, que tem algumas coisas diferentes, tá? Mas os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são bem, tá? Opa, andei antes da hora. Ah, não. Tá, vou deixar aí, não vou voltar. Alguns paralelos são chamados de didáticos, são repetições de conceitos. Por exemplo, em Mateus 10, 37, eu vou ler aqui, que eu não copiei essa referência. Espera aí, pessoal. Só um minuto. Em Mateus 10, 37, a gente lê assim, ó. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí vem o trecho de quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tá? Em Lucas 14, 26, a gente vai ter esse mesmo preceito ali, né, apresentado. Lucas 14, 26 diz assim: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai e sua mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Então, como a Glaucia lembrou, os evangelhos têm muitos paralelos didáticos, tá? Não só didáticos, né? Quando eles narram coisas da vida de Jesus, milagres, não são didáticos, aí são históricos, né? A minha Bíblia, não sei se a sua Bíblia é assim, a minha Bíblia, nos evangelhos, quando o que está sendo explicado naquele capítulo tem paralelo em outros evangelhos, vem a referência, tá? Então, por exemplo, aqui em Lucas 13, é a parábola do grão de mostarda, tá bom? Aí vem assim, é Lucas 13, aí vem Mateus 13, Marcos 4, então já dá aonde está um paralelo. Não sei se a sua Bíblia tem. Se a sua Bíblia tiver, é um ótimo recurso para você comparar. Vai fazer um estudo sobre esse assunto aqui, a parábola do grão de mostarda. Então, leia nos três evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas, e veja o que está escrito lá. Veja se há diferenças de palavras. Por que não está assim, no outro está de outro jeito, né? Quem foi Marcos? Por que ele escreveu de determinado jeito? Quem foi Lucas? Por que escreveu de determinado jeito? Quem foi Mateus, né? Qual deles viveu com Jesus? Os três viveram com Jesus, andaram com Jesus. Gente, tudo isso é importante. Tudo isso é importante e vai ajudar você na sua interpretação, no seu entendimento. Ô, Débora, Oi. o que você acha de quem tem dúvidas sobre a Bíblia e busca mais no Google? Então, É difícil, né? Porque Gustavo, o Google tem várias fontes, né? é o que a gente falou logo lá no começo. Para você estudar hermenêutica bíblica, o primeiro pressuposto é você crer na Bíblia como palavra de Deus. Se você não crê na Bíblia plenamente como palavra de Deus, inteirinha, de Gênesis 1 Apocalipse 22, não tem nem razão você estudar hermenêutica bíblica, porque não é ela que atesta dela, né? Então, o Google é uma ótima ferramenta que a gente dispõe hoje em dia, mas é muito perigosa, tá? Eu pesquisei Perigoso, né? muito para dessas duas aulas, a da semana passada e a de hoje, né? Procurei bastante coisas na internet, tá? E é absurdo o número de artigos charlatões. É absurdo, é absurdo. É uma coisa assim, Entendi, Débora. você Então, fica então é melhor desesperado. mesmo, é melhor contar com os comentaristas, Os Berkoff, comentaristas Gordon Fee, confiáveis, os né? comentaristas. Tá bom? Citações do Antigo Testamento no Novo Testamento também são paralelos, tá? São considerados paralelos. Então, por exemplo, em Mateus 4, 14 a 16, nunca mais vou deixar de copiar as referências. Aprendi. Você gasta muito tempo. Então, em Mateus 4, 14 a 16, a gente lê assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aonde que está isso no Velho Testamento, vocês sabem? Essa é uma profecia bem conhecida. Isaías 9, de 1 a Isaías, 2. muito bem, Que eu Isaías estou 9, estudando né? Isaías, né? 1 e 2, tá? Então, toda vez no Novo Testamento que você encontrar essa expressão, para que se cumprisse, para que se cumpra, para que se tivesse cumprido, pode contar que eles estão se referindo a alguma profecia feita no Antigo Testamento. E aí você pode buscar lá que você vai encontrar, tá? Às vezes, você tem também citações do Antigo Testamento, usadas no Novo Testamento, por exemplo, para estabelecer uma doutrina. Quando Paulo fala da depravação do homem, lá em Romanos 3, ele usa muitos versículos de Salmos. Leia lá Romanos 3, principalmente 9 a 19, e tenta achar lá os salmos que Paulo está mencionando lá.
é um bom exercício para você. Não vai ser lição de casa, mas você pode até fazer, se quiser, porque é legal, tá? Romanos 3, de 9 a 19, onde Paulo fala sobre a depravação humana, e ele usa muitos salmos, né? E para a gente, o Novo Testamento também apresenta essas citações para repreender o inimigo, né? O nosso exemplo maior disso é o próprio Jesus, quando foi tentado. Ele confrontou o Satanás com citações do Antigo Testamento, né? Então, Mateus, a primeira tentação, Mateus 4, 3 e 4, né? Que Satanás falou para ele, então o tentador, aproximando-lhe, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso está em Deuteronômio 8:3. Tá? Depois, quando a gente vê a segunda tentação, e aí Satanás disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tá? E assim por diante, tá bom? Então, há muitas citações e elas são consideradas paralelos, porque são passagens em lugares diferentes que estão falando da mesma coisa, certo? A outra... Nessa da tentação de Jesus, ele ainda deixa bem claro, né? Está escrito. Está escrito, né? Então não tem dúvida, tá? Não tem dúvida, né? Está escrito mesmo, né? A outra ferramenta que a gente tem são analogias, tá? Analogias, então, são comparações, assim, mais pelo espírito da coisa. Assim, por exemplo, quando a gente fala que Jesus é o leão, esse leão é uma analogia, porque Jesus não é um leão com juba, né? Mas ele é leão porque ele é forte, ele é leão porque ele é poderoso, né? Então, é uma comparação de características, tá bom? Quando a gente faz comparação de Deus com parâmetros humanos, a gente está fazendo uma analogia. Por exemplo, quando a gente fala que é como um pai se compadece do seu filho, assim Deus se compadece daqueles que o temem, né? Que isso está lá no Salmo 103:13. A gente está fazendo uma analogia, está comparando Deus com o Pai. É óbvio que Deus é muito mais que a figura paterna que a gente conhece, mas a figura paterna é uma figura que representa cuidado, que representa proteção, que representa carinho, representa acolhimento. Da mesma maneira, quando ele fala que ainda que a mãe se esquecesse dos seus filhos, eu não me esquecerei de ti, lá em Isaías, né? E isso é uma analogia, comparando Deus pelos parâmetros humanos. Quando Jesus fala que ele queria ajuntar a população de Tiro e Sidom debaixo das suas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, é uma analogia, né? Jesus não é galinha, e as cidades não são pintinhos, mas ele é uma comparação para que as pessoas entendessem. Olha, sabe a galinha, como ela cuida? Era assim que eu queria cuidar. Era assim que eu queria... desculpa, Jerusalém, Jerusalém, né? Não tem nada a ver com Tiro e Sidom. Mas é assim que Jesus queria cuidar de Jerusalém. Tá? Então, isso é uma analogia. Tá? Outra analogia são comparações mais gerais, né? Por exemplo, quando a gente lê no Salmo 125:1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Nós não somos monte, não somos altos nem fortes, mas a comparação é que aquele que confia no Senhor tem essa força, tem essa opulência, tem essa resistência, tem essa presença. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Tá? Aquele trecho bonito de Isaías, que era um dos preferidos do meu pai, que fala que
os jovens correrão e não se cansarão, mas que a gente voará com asas como águia. Isaías 40. Isaías 40, 31, né? Vou ler aqui. Era um dos trechos prediletos do meu pai. Sempre que eu leio, eu lembro muito dele, né? Então, diz assim, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós não somos águias, não temos pena, não temos bico, a gente não voa, não tem asa, né? Mas quando Deus, através de Isaías, nos compara com as águias, é a força da águia, a confiança da águia, o olhar astuto da águia, que enxerga coisas minúsculas. Então, é uma analogia, tá? E aí, pessoal, falei que minha aula hoje ia ser... não foi mais curta, não. Estou acabando na hora. Vamos para uma conclusão, tá? Voltando. A escritura interpreta a escritura. Se você quer ser um bom hermeneuta, você tem que conhecer a palavra de Deus, tá? E eu volto a falar, leia a Bíblia. Não tem atalho para isso. Você tem que ler, 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 porque cada vez mais ela vai ser interiorizada no seu coração e você vai ter mais recursos para interpretar com mais segurança, tá? Sempre pedir orientação do Espírito Santo. Tudo isso eu já expliquei, tá? O próprio Jesus nos exorta a conhecer a palavra. O que ele falou lá para os fariseus quando eles estavam lá? Para os fariseus, não, para os saduceus, quando eles estavam lá com aquela história da... Lembra que eles queriam pegar Jesus? Errais e não conhecer as Escrituras? Isso Não. mesmo, né? Isso está lá em Mateus 22, 29, que eles falaram daquela história da viúva, que casou com 7 irmãos, de quem que ela ia ser mulher, né? Quando ressurgisse, né? E a resposta de Jesus foi essa: vocês estão com uma doutrina totalmente errada, porque vocês não conhecem a palavra de Deus. Se vocês conhecessem, vocês não iam ficar com essas perguntas tão tolas, tão bobas, né? E esse é um risco, queridos, que a gente corre. O Gustavo falou da internet. A gente corre um risco muito grande na internet com essas pessoas que não estudam a escritura, não conhecem a escritura e se aventuram a falar da escritura, tá? Tenha muito cuidado. Peça muito discernimento para Deus, tá? Tudo que você ouvir, a gente tem que ser como os bereanos que estão registrados lá em Atos, né? Tudo que eles ouviam, eles iam conferir nas escrituras se era assim. E essa é a nossa responsabilidade como cristão, gente. Nossa responsabilidade não é ir na igreja, abrir a boca e ficar lá só ouvindo o que o pastor fala, engolindo que nem bebê toma mamadeira. Não, a gente tem que ir lá, ouvir, aprender, guardar e verificar, porque aí você vai aprender mesmo, né? Aí vai ser sua mensagem, tá? Então, o próprio Jesus nos diz para a gente conhecer. Mas temos que lembrar também que há coisas que só pertencem a Deus. Há coisas, pessoal, que nós nunca vamos saber aqui na Terra. Nunca vamos entender. A Trindade, jamais entenderemos plenamente. Como que nós vamos entender essa coisa tão maravilhosa da Trindade? Nem temos como entender. Então, tem coisas que eu acho que quando a gente estiver no céu, aí o pastor Paulo depois dá o final aí, a gente vai poder entender lá, que a nossa mente vai ser melhor. Mas há coisas, queridos, que é só de Deus, só pertencem a Deus. Deuteronômio 29 fala isso, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, aquilo que nos foi revelado com um propósito, para que a gente cumpra as palavras dessa lei. Queridos, eu espero que essa parte de interpretação teológica tenha sido bacana para vocês. Para mim foi muito legal.
tá? Mas eu desafio vocês a lerem direto lá no Becoff, no Gordon Fee, que vocês vão ter mais informações do que eu passei hoje, tá bom? E num rasgo de bondade imensa, não tem lição de casa. Estou copiando, Aê! tá? Chocolate para Sério? Débora! Obrigada, Débora! Hoje eu não vou comemorar, porque outra vez a minha reação foi muito efusiva, mas agradeço de coração, porque eu ainda não fiz a passada, tá bom? Eu agradeço Vou também. aproveitar para colocar em dia. Quem já fez a da semana passada, tudo bem. Quem não fez, tem mais uma chance, tá? Agora que não tem mais Ezequiel lá, agora ficou tudo claro. Não, mas quando é Ezequiel não, muito Zacarias. intenso, Zacarias. feriado no meio da semana, isso atrapalha. Atrapalha muito, atrapalha mesmo. E a gente está chegando no final do ano, o pastor Paulo falou para mim, ele falou, Débora, é outubrite. Todo mundo já está com a febre outubrite, é difícil. E nós também estamos, né? Eu tô. Aproveita que no ano que vem a gente vai dar textos em grego para vocês analisarem. É verdade, esqueci. Pelo amor de Já está me assustando. Meu filho me incentiva, ele fala, mãe, você tem que ler no original. É isso Ele mesmo. fala mesmo. Afinal, o texto foi original. Quem traduziu já interpretou, então você tem que ler para interpretar. Verdade. Bom que os desafios fazem a gente aprender, né? As lições de casa. Com certeza. Rever as O aulas, intuito é esse, né? O objetivo é esse. quebrar a cabeça um pouquinho, porque é quebrando que a gente aprende. Não é deixar vocês nervosos, eu garanto, tá? Mas eu tenho que dizer assim que de um curso como com essa estrutura, eu acho que é a maior turma que a gente já teve que chegou até, né, ainda não terminamos, mas que está chegando até praticamente no final. Temos alunos que não estão aqui com a gente, mas que assistem depois as aulas no YouTube e têm feito as lições e têm acompanhado. Pessoal que cobra, né, depois, e já mandou o link e tal. Olha lá, o Léo está estudando grego, então, quando chegar nas aulas de grego, o Léo que vai dar. Legal. Então, o pessoal está de parabéns mesmo, porque final do ano bate o cansaço, né? Mas, graças a Deus, falta um pouquinho mais aí, a gente consegue terminar esse ano. E como a Débora falou, né, gente? Pastor, só uma coisa que fiquei sabendo agora. Tem gente pedindo link que não tem nada a ver com a igreja. É? Pessoal Pessoal de fora, fora mesmo. tá vendo? Graças a Deus. Né? E esse é um modelo que quer abençoar, né, as pessoas, quem quiser participar, que participe, graças a Deus por isso. E assim, no ano que vem, a Débora mencionou, né, que a gente quer que os alunos participem com aulas. A gente vai ainda, o modelo está sendo trabalhado. Talvez não seja uma aula só para todo mundo. Talvez a gente tenha 2, 3 aulas ao mesmo tempo, com grupos, né, em salas separadas. E isso só aumenta a nossa responsabilidade, porque é claro que a gente não quer que uma diminuição, né, da qualidade das aulas. Então, quem for dar aula vai ter que saber o que está fazendo e avalizado por um dos mentores, um dos tutores, vamos dizer assim, do curso, né? Então, a gente vai ter que acompanhar, possivelmente ouvir a sua aula, uma aula antes e tal, antes de você passar para a turma. Então, é uma coisa que a gente... Mestre 2024. Então o desafio vai ser maior, porque quem for dar aula, né, vai ter que se preparar. Eu tenho certeza que quem for dar essa aula, ou a aula que for dar, vai gravar, né, vai ser algo que a própria pessoa nunca mais vai esquecer. E vai ser a pessoa que mais vai aprender é quem for preparar a aula. Isso vai ser muito bom para todos nós. Inclusive para quem, né, nós mesmos que vamos sentar e ouvir. Porque essa turma que está aqui é uma turma muito qualificada, né? Não são pessoal, né? É um pessoal muito preparado. Então, todo mundo aqui tem condição de dar uma aula e uma aula excelente. E a gente poder aprender também. Então, logo mais a gente vai sentar, a Débora, eu, o Júlio, para a gente elaborar como vai ser isso e tentar passar o quanto antes o material para quem for dar aula. Então, a gente vai apontar os critérios, mas se você tem o desejo de dar aula, então já comece, né, a pensar nisso e depois, no momento propício, você vai anotar lá, fazer uma inscrição, né, vai assinar lá embaixo uns termos de compromisso e a gente vai botar você aí
na Essa programação. turma é muito dedicada, né, pastor? É demais, verdade. Com certeza. Agora, gente, esse negócio de hermenêutica é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É um caminho totalmente sem volta. Eu estava lá na aula de música, né, etc. Aí o professor falou assim, Jesus, tem um monte de coisa que eu vou procurar. Eu fico enlouquecida, gente. Ele falou, olha, em lugar nenhum da Bíblia diz que os anjos cantam. Eu falei, meu Deus do céu, será que isso é verdade? Aí vai lá, vai hermenêutica, vamos lá procurar. Aí ele estava falando que, certamente Jesus cantou, mas não tem nenhuma menção sobre Jesus cantando, exceto quando ele está saindo para do Monte das Oliveiras, né? E aí ele canta o Halel. Aí eu falei, o Halel, o hino, né? Débora, hermenêutica. Na mesma hora eu falei hermenêutica. Gente, Halel, nunca ouvi falar isso, deixa eu ver. Aí veio a passagem, aí, né, ajuda lá a Bíblia Online. Não, peraí. Deixa eu ver o versículo. Tá bom. No versículo fala os vezes. Aí deixa eu ver todas as traduções, em inglês, vai até o. Aí tá lá, Halel. Aí o que é Halel? São Salmos de 103. Gente, o caminho não acaba. Não acaba. A gente vai se empolgando e emendando um negócio no outro, a gente começa a querer saber tudo. A responsabilidade da gente aumenta também 1000%. Gente, 1 trilhão%, Débora, porque não pode passar ali nada errado mais, né? E aí, nossa, gente, é um caminho sem volta. É incrível, mas meio que assim, né? Meio que vai dominando a gente. Mas é fascinante. É demais, demais. Não, demais, demais. Mas é trabalhoso, é desafiador, mas é de fazer o olho brilhar mesmo, eu também acho. Eu estou gostando muito, muito, muito. Todo mundo aí de parabéns. E é verdade, os anjos não cantaram, né? Os anjos, eles anunciaram. Tem outra expressão lá, mas não é cantaram, né? Quando Deram glória, né? Eles proclamam, eles anunciam, pastor. mas cantar não. Ô, pastor, eu estudei com o Parcival. É com ele mesmo que eu estou estudando. O Parcival, ele realmente fala que os anjos não cantam. Eu lembro uma vez que eu até questionei ele, falei, mas e o coral de anjos que vão descer cantando glória, glória? Ele falou assim, minha irmã, você não vai ver isso, eles não cantam. Só a Dulce canta. Decepcionava, né? Me decepcionou, porque eu acho que o coral de anjos ia ser a coisa mais linda do mundo, mas disse que não canta, não. Aí eles casam e não se dão em casamento, às vezes também eles não têm corda vocal para cantar. Então, vai saber. Vai saber, né? Heresias chegando! Pode pôr no Google. Mas vai ter um coral, sim, enorme lá no céu. Nosso coral, ó. É nós! Nós todo povo e nós vamos louvar e cantar, mas eu não estou discutindo isso. Eu estou dizendo o seguinte: o que eu estou dizendo é o seguinte: não é Bíblia, não há menção aos anjos cantando, é isso. Só isso. É isso se vai aí, ter coral, se a gente vai cantar, é outra história. Estou falando dos anjos. Mas eu também não estou falando dos anjos, mas eu gostaria que eles cantassem com a gente. Mas isso aí gente. Fazer o quê, né? Eles não cantam até agora. Até agora. Quem sabe eles pudessem acompanhar na harpa, né? Ô, pastor, desde quando eu vim para a presbiteriana que eu comecei graças a Deus, nasci no berço evangélico, que eu já falei para o senhor, né? Mas, assim, a questão de estudar, de ficar observando, olhando as entrelinhas, quando alguém fala, eu fico muito curiosa, se eu duvido, eu vou atrás procurar também. Isso é de 30 anos para cá, quando eu entrei na presbiteriana. Uma vez, um pastor falou numa mensagem que o diabo era onisciente. E eu falei, sangue de Jesus tem poder. Imagina se o diabo fosse onisciente, se ele soubesse dos nossos pensamentos, o que seria da gente? Né? E foi um caos. Porque... Falou isso que você ouviu, mas deixa para lá. Pois é, coitado do pastor. Esse pastor, coitado, foi uma lástima para a vida dele, né? Mas a gente tem realmente tem muita coisa que é falada em público que a gente realmente tem que
parar, pensar, ler, talvez ir procurar, perguntar para outra pessoa confiável, né? Porque Agora, há muitas interpretações erradas por aí, muitas. é verdade, tem coisas que a gente ouve tantas vezes que a gente é, coloca isso como Incorpora. só quando a gente estuda o texto fala, aí, não é nada disso. Isso é muito comum mesmo. Então, todo cuidado. A gente tem que ser bereano, né, gente? E bereano com ferramenta na mão. Agora, tendo o curso de hermenêutica, a gente sabe como ser bereano, porque nem sempre a gente sabe como eu posso ser bereano, né? Só ler o texto. Não, você tem que saber interpretar. Então, acho que isso é uma ferramenta excelente. Muda muita coisa. Gente, quando a gente vê o que é feito dos gospels aí, as macumbarias gospel, né, que fala, a gente fica espantado aí, pergunta, mas de onde você tirou isso? E às vezes a pessoa diz, não, eu tirei da Bíblia, olha o texto aqui que está falando isso, aquilo. Mas, meu Deus, né? Leia o contexto, não tem nada a ver, não está falando disso, não. Verdade. É verdade. É muito perigoso, né? Muito perigoso. E às vezes uma coisa que você fala, mas não tem problema, é tão simples, um negócio tão simples. Mas a pessoa falar um negócio desse, ele está comparando Deus ao diabo, né? Exatamente. Então é uma coisa muito grave, muito grave. Os Eu dois, acho que, eu acho que o povo olha para a gente de gente, que gente chata. é, Tá buscando pelo em ovo, não sei o que. Mas faz parte. é verdade, é verdade. Então, duas coisas, né? Uma é, quando a gente ouve alguma novidade, tipo assim, aquilo choca o nosso ouvido, as chances de 80% não ser verdade, né? Quando você estudar o texto mesmo e falar, puxa, eu nunca ouvi isso. É difícil a gente nunca ter ouvido uma coisa da Bíblia, né? Uma interpretação completamente nova é uma coisa muito difícil a essa altura. E o outro lado também, né? De você ouvir certas coisas que ficaram tão impregnadas que você já toma aquilo como verdade sem examinar. Deixa eu ver, então é importante, deixa eu ver se é assim mesmo que o pastor está falando. Então, isso eu digo, né, em relação à nossa igreja mesmo. Nunca assuma uma verdade porque o pastor falou que é assim, porque a liderança falou que é assim. Examine no texto, né? A igreja presbiteriana adota esse princípio, mas por quê? Vá no texto bíblico. Ah, está lá na confissão de fé. Mas por que está na confissão de fé? Então, a gente tem que ir a fundo mesmo. A gente não pode aceitar nada porque alguém disse que é assim. A gente tem que aceitar porque está na Bíblia, né? E esse é o nosso desafio. Muito Mas é isso. bom, gente. Vamos encerrar com oração, né? A gente acabou orando, a gente pode agradecer a Deus por isso. Ah, deixa eu ver aqui. Bom, a gente tem a Dulce, a Rosenda, o Gustavo já orou. Os irmãos que estão com a tela aberta, mas bom, vou pedir para a Glaucia, né? A Glaucia está com a tela fechada, mas está falando aí, a gente sabe que está Ok, eu devo estar com algum probleminha no meu computador, que eu não estou conseguindo abrir a minha tela. Mas Ah, graças a Deus o som está abrindo. não chega. Mas eu Então, posso orar sim, pastor. vamos lá. Grandioso Deus, amado soberano Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor, após esse momento de estudo. E é tão bom, Deus, mesmo depois de um dia tão cansativo, com tantas ocupações, tantas coisas na nossa cabeça, a gente ainda ter forças que o Senhor nos dá para pararmos, para ler, ouvir e aprender um pouco mais. Obrigado a Deus pela vida da Débora, que se dedicou a preparar essa aula, Senhor, e que nos trouxe grandes verdades. Que o Senhor possa contribuir, ó Deus, como já tem feito. É muito bom, ó Deus, ensinar, que quem ensina muito mais aprende. Então. E estamos felizes por essa aula, por esse curso, por essa iniciativa, ó Deus, o pastor e o conselho, em estar preparando e nos dando essa oportunidade, ó Deus, de aprender um pouco mais. O Senhor continue nos mantendo animados, ó Deus, e que possamos, dia após dia, estar estudando mais, aprendendo mais, porque a Tua palavra nos diz, ó Deus, conhecereis a verdade nos libertará, ó Pai. E a verdade está explícita na Tua palavra. E é por isso que agradecemos, porque fomos separados por Ti, ó Deus,
temos o privilégio de conhecer o Senhor. Obrigado, Deus, por nos fazer teus filhos. Abençoe o pastor, o Júlio, e a cada irmão que assistiu e ainda vai assistir essa aula. Fica, Senhor, conosco no decorrer dessa noite e do final de semana. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, semana que vem a gente tem aula, vai ser a parte Amém, Deus. de aplicação do emocional, cultural e, finalmente, a aplicação teológica, que é a última aula no dia 7 de dezembro. Aí a gente encerra essa primeira parte, né? E aí nós vamos definir direitinho o nosso retorno no ano que vem. Mas eu queria só fazer a pergunta para vocês que estão aqui. Vocês achariam, assim, para a gente levar para os nossos irmãos, vocês acham que o retorno poderia ser em fevereiro ou em março? O que seria mais adequado, na visão de vocês? Março, para mim. Ok? Márcio. Para mim também, março. Nossa, Eu né? acho que março seria melhor, pastor. Eu vou de férias até o dia 15 de fevereiro, provavelmente eu não vou estar por aqui. Então, tá bom. A gente já até tinha o mês de março como O uma primeiro semestre é mais longo que o segundo, então é bom começar em março. Perfeito. Tá joia. Isso é interessante. Tá bom. Débora, doutor Silas ia ficar muito orgulhoso de você, hein? Tomara, né, pastor? É um assunto que me interessa muito. Com certeza. Gente, Deus abençoe. Boa noite a todos. Muito obrigada, Boa Débora. noite. Amém. Boa Obrigada, noite. Boa Débora. noite, Pura, irmãs. foi ótima. Tchau. Boa Débora, noite. demais, hein, Tchau. Débora? Deus Vocês que são abençoe. 10. Vai aprender muito, hein, com você. Muito bom. Débora. Um beijo, um queijo. Fui!